Muito obrigada a todos os palestrantes desta mesa. Prosseguimos então agora para a sessão Solidariedade entre os médicos. Cada história tem sempre um testemunho de resiliência e esperança. O tema desta conferência fala-nos de solidariedade. Com a arte da escrita, entre as restantes que aqui o Fundo de Solidariedade da Ordem dos Médicos nos mostra numa das exposições patentes neste congresso e que se situa já ali e que, aliás, tem livros para a vossa disponibilidade, percebemos que é possível transformar dor em memória e inspiração, em força e compaixão. Teremos connosco o escritor Pedro Chagas Freitas. A presidir esta sessão está o Luís Campos Pinheiro, presidente do Fundo de Solidariedade da Ordem dos Médicos. Tem a palavra. Muito obrigado. Cumprimento todos os colegas. Aqui um grande abraço ao Dr. Carlos Cortes, excelentíssimo bastonário, e dizer-te que é um gosto e uma honra aceitar este lugar por ti sugerido. Cumprimento também o professor Manuel Veríssimo e cumprimentá-lo sobretudo pela qualidade deste congresso. Cumprimento também o professor Torres e dou-lhe um grande abraço e os desejos das maiores felicidades na condução do Conselho Regional Norte. Devo dizer, Carlos, que esta confiança que me deste é uma honra, mas foi também uma grande oportunidade de relembrar valores na minha vida. Todos nós, quando entramos em medicina, entramos pelas razões humanísticas, pelas razões de ajudar os outros, de ajudar no sofrimento, de ajudar na doença, mas depois o curso, os problemas, as dificuldades de um curso difícil, como é o curso de medicina, a profissão médica, a ambição, a necessidade de sustentar a família, leva-nos a perverter um bocadinho esses valores. E eu, ao entrar na Ordem dos Médicos, que há um grande sentimento de altruísmo nos cargos dirigentes da Ordem dos Médicos, mas sobretudo o Fundo de Solidariedade, é o relembrar que a medicina é sobretudo solidariedade, é sobretudo ajudar quem sofre. Eu admito que se perguntasse aqui a esta sala se conheciam o Fundo de Solidariedade, eu diria que a maior parte não conhece. Isso talvez seja bom, porque não precisam dele, mas é com certeza mau, porque muitas pessoas que conhecem talvez pudessem usufruir do Fundo de Solidariedade e, sobretudo, porque o Fundo de Solidariedade não tem tido uma atividade que lhe dê essa visibilidade que necessita de dar. Para que saibam, o Fundo de Solidariedade ajuda sobretudo as pessoas que estão em extrema pobreza, e é estranho pensar que há médicos que estejam em extrema pobreza, é verdade. São sobretudo pessoas que têm doenças psiquiátricas e que, portanto, como tal, não trabalham e foram abandonadas pelas suas famílias, porque nós raramente aceitamos, nós médicos raramente aceitamos as doenças psiquiátricas. Mas são também jovens que no início da sua profissão tiveram algum acidente, algum traumatismo e não podem trabalhar por viverem em cadeiras de rodas e a nossa segurança social não lhes permite um rendimento suficiente. É sobretudo a essas pessoas que o Fundo de Solidariedade se dirige. Mas são também crianças, as crianças filhos de médicos, órfãos de médicos, que o Fundo de Solidariedade ajuda a tirar o curso e a formar pessoas úteis para a sociedade. E por isso publicámos um livro há um ano que eu tenho aqui e que peço-vos que acedam a ele. À vossa esquerda temos o stand do Fundo de Solidariedade, os livros são grátis, e este livro conta a história de 5 famílias de sucesso que a Ordem dos Médicos ajudou a tirar a escola, o liceu, o curso, e hoje são médicos, advogados, arquitetos. Mas nesta tentativa de divulgar o Fundo de Solidariedade, convidámos o escritor Pedro Chagas Freitas hoje aqui. É uma nova geração de escritores. Ele tem uma escrita emotiva, entusiasta, exagerada, e essas são as características que nós queremos para o Fundo de Solidariedade, ser intensos, exagerados, emotivos, apaixonados.
E por isso podíamos, e eu agradeço ao Pedro Chagas Freitas que vir aqui, e aproveito também para ler um texto, um pequenino texto de um dos seus livros, que é aquilo que nos lembra, efetivamente, a beleza das palavras, que nos lembra o que é solidariedade. Quando alguém cai sem uma mão para o levantar, quando alguém sofre sem um ombro para pousar, somos todos os que estamos a cair, somos todos os que estamos a sofrer, por omissão, por indiferença, por ausência. E por isso agradeço imenso a sua disponibilidade e peço que nos entusiasme e que traga esse entusiasmo, essa emoção, essa paixão ao Fundo de Solidariedade, à Ordem dos Médicos e ao Congresso da Ordem dos Médicos. Muito obrigado. Muito obrigado. Olá. Pronto, eu sou o Pedro, a minha vida é escrever. No último ano eu vivi vários meses, muitos meses, convivi diariamente com os médicos, muitos meses, que perdi o meu pai em março no hospital, portanto vivi alguns meses no hospital de adultos e vivi depois alguns meses no hospital de crianças, 2 meses depois. O meu filho foi internado, fez o transplante de fígado e estivemos aqui 3 meses em Coimbra, porque houve algumas complicações, estivemos precisamente aqui em Coimbra, por isso é que eu estou aqui hoje também, no pediátrico, e não sei se já pensaram nisso, qual é a diferença entre para quem está lá a viver num hospital, e eu estou aqui a dar ao meu lado, que é o lado de dentro, o lado, neste caso, do pai e do filho, que perdeu o pai. A grande diferença entre um hospital de crianças e um hospital de adultos, para quem mora lá, é o tamanho da máscara. Nós, num hospital de adultos, toda a gente que está ali sabe que ninguém quer estar ali. Se eu estou internado num hospital de adultos, sei que a pessoa que está ao meu lado internada não quer estar ali. Todos sabemos que ninguém quer estar internado num hospital. Num hospital de crianças, não. Num hospital de crianças, o meu trabalho enquanto pai, enquanto acompanhante, enquanto cuidador, é perceber que o meu filho pode acreditar que aquilo é feliz ali. Que aquilo é um espaço onde ele pode ser feliz, apesar de tudo. Ele não tem de pensar que aquilo é terrível. Ele pode acreditar que aquilo é possível. É possível aquilo ser um espaço de felicidade. E foi um espaço de felicidade ao longo de 3 meses. Ao fim de uma semana, ou nem isso, o meu filho virou-se para nós e disse: pai, eu se calhar já nem quero ir para casa. Ele já estava feliz ali. 1 mês mais tarde, portanto já tinha passado, já estava no hospital há 1 mês e meio, mais ou menos. Ele ainda foi mais longe e disse: pai, eu tenho pena dos meus amigos que não estão aqui comigo. Portanto, ele estava com pena das crianças que não podiam viver aquela realidade. E muitas vezes nós construímos um cenário cinzento para o hospital. Eu ainda há pouco uma artista ofereceu um quadro que colocou lá no corredor onde nós estávamos, no pediátrico, que é o corredor que tem a oncologia, tem os queimados e tem os transplantados onde nós estávamos. E ela dizia: Pedro, eu vou oferecer este quadro, ele tem muita cor, que é para animar o espaço, que aquilo é um espaço muito cinzento e tal. E eu pensei: pronto, é sinal que nunca lá moraste. Porque aquilo é tudo menos um espaço cinzento, é tudo menos um espaço triste. Eu diria que até um extraterrestre, se caísse naquele corredor, ia achar que queria: eu quero morar aqui, isto aqui é fixe. Porque, de facto, nós divertíamos muito ali. Ainda agora nós oferecemos 11.000 euros da venda de um dos livros ao pediátrico de Coimbra, sobretudo para os pais, porque para as crianças não faltou nada, felizmente, para o meu filho nunca faltou nada, mas é para os pais. Oferecemos televisões, oferecemos camas, oferecemos as poltronas, portanto, uma série de coisas para os pais, micro-ondas, máquinas de lavar roupa. Aquilo que é o mínimo para nós vivermos ali, e vivemos ali muito tempo. Eu ainda há pouco estive no pediátrico na segunda-feira, na área da oncologia, e estive lá com mães. Uma estava lá há 14 meses a morar e outra estava há quase 3 anos. Portanto, aquilo é casa, é a nossa casa, quando nós temos o nosso filho internado. E uma das coisas que nós oferecemos foram aquelas torres, nós chamamos os bobis, não é? Os suportes de soros e de medicações. E nós oferecemos aquilo porquê? Porque um dia nós estávamos a fazer corridas, nós fazíamos corridas ali para o corredor, os pais e os filhos. Portanto, eu segurava uma mão a empurrar a cadeira de rodas e a outra a empurrar o suporte, e fazíamos assim. E um dia nós fizemos uma corrida, estávamos a fazer a corrida, e no final o Benjamin, que é o meu filho, ficou em 3º lugar, não é? Nós ficámos em 3º lugar. E ele virou-se para mim revoltado e disse: escolheste o pior carrinho. Portanto, eu fiquei ali um bocado, aquilo ficou na minha cabeça aqueles meses todos. E eu prometi que ia oferecer carrinhos novos, porque as rodas de facto daquele carrinho já estavam um bocado empenadas, já tinham muitos anos. E então agora já não podem queixar-se da qualidade dos bolis são bons. Agora os pais é que têm de se desenrascar. Mas nós ali, nós divertíamos muito, nós fizemos uma espécie de bairro dos transplantados, fizemos ali uma história bonita.
E nós ali percebemos, não sei se vocês já pensaram nisso, né? Vocês que estão do lado de quem cuida, de quem encontra soluções, e eu estou aqui também para agradecer isso, porque nós ali o que nos salva muitas vezes é a alegria. A alegria, nós às vezes achamos que a alegria é superficial, é uma coisa superficial, vemos alguém a dar uma gargalhada, pronto, é mais uma pessoa a rir, e julgamos que a tristeza, a lágrima é uma coisa profunda. Elas são igualmente profundas. A alegria salva-nos profundamente. O que nos salvou ali foi a alegria. Foi o amor, evidentemente, todos temos de ter esse lado, mas a alegria salvou-nos profundamente. Não sei se conhecem a história de um palhaço nos Estados Unidos, há muitos anos, agora há outros palhaços também nos Estados Unidos, mas não vamos falar nesses. Mas este era um palhaço de profissão mesmo. E este palhaço de profissão, já há muitas décadas, um dia foi com o filho ao hospital e aquilo estava a demorar algum tempo, portanto o filho começou a ficar ansioso, começou a ficar quase angustiado. E ele, como era palhaço de profissão, fez o que sabia fazer. Começou a fazer palhaçadas a ver se o animava. Começou para ali a fazer umas coisas e tal. Às tantas vem alguém do hospital, vê aquilo e diz: mas que é isto? O hospital não é lugar para palhaços. E ele respondeu: pois, mas o hospital também não é lugar para crianças. E chegou a casa e criou a Operação Nariz Vermelho. Portanto, a Operação Nariz Vermelho, que depois alastrou com outros nomes para o mundo todo, nasceu assim desta experiência. E de facto ele disse a frase elementar disto tudo, que é: o hospital não é lugar para crianças. A simples existência de uma ala pediátrica no IPO é um absurdo, não faz sentido. É uma anulação da lógica as crianças ficarem doentes. Todos nós sabemos isso, mas ao mesmo tempo também sabemos que existem, elas estão lá. Aquilo existe, elas estão lá, estão internadas, muitas vezes com diagnósticos muito severos. O que é que nós temos de fazer enquanto pais, enquanto cuidadores? É tentar fazer daquilo uma experiência boa dentro do possível. Tivemos experiências inacreditáveis ali, pais que sabiam que ia correr mal, portanto já tinham um diagnóstico mau, muito mau, e continuavam a divertir-se. E eu ando aqui a espalhar isso, eu já estive nos congressos de enfermeiros, de técnicos, faltavam os médicos, que são as três profissões que dialogaram mais connosco. Eu ando a espalhar uma lista de frases que não se podem dizer ou não se devem dizer e que eu sentia do lado de cá como machadadas brutais, que nós pensamos que são empatia. É uma religião nova, que é a religião da empatia. Não sei se já repararam. A malta é toda empática. Abrem uma rede social, um comentário televisivo e a malta está toda a dizer: não, eu sou muito empático, sou. É uma coisa de família. Minha mãe também era. É um dom que eu tenho. Todos somos muito empáticos, mas eu ali naqueles 6 meses dentro de hospitais, de adultos e de crianças, eu percebi que muitas vezes nós pensamos que ter empatia é ter pena do outro. E a esmagadora maioria das pessoas acredita que ter empatia é ter pena. Pá, coitadinho, perdeu o pai, coitadinho. Oh, coitadinho, tem um filho internado, tenho tanta pena dele, coitadinho. No limite, para mim, ter empatia é o contrário de ter pena. Ter pena é desempatia pura. Eu sou incapaz de me colocar no lugar do outro. E por isso é que eu tenho pena dele. Eu estou cá, ele está lá. Eu estou com pena porque não estou a conseguir ser empático. A pena é o contrário da empatia para mim. E como achamos que a pena e a empatia são a mesma coisa, dizemos frases que julgamos que são frases empáticas, porque crescemos a ouvir essas frases. Eu também dizia essas frases. Aquela mais famosa, em tempos de Covid, que tinha um hashtag até, não era? Como é que era o hashtag? Não se lembra? Como é que é? Vai ficar tudo bem ou vai correr tudo bem? Qualquer coisa assim, pronto. Esta frase, quando nós estamos internados com o nosso filho, com um diagnóstico problemático no mínimo, quando alguém me diz: oh Pedro, não te preocupes, pá, isto vai correr tudo bem. Pá. Quando alguém me diz isto, está-me a magoar profundamente. A intenção é excelente. Eu sei que a intenção é excelente. É dar otimismo, acreditar que vai correr tudo bem. Mas quando alguém me diz vai correr tudo bem, seja quem for, eu ouvi isto de todas as pessoas que trabalhavam ali, de vez em quando lá vinha uma frase deste género. Pode não ser exatamente igual, mas assim. Quando alguém me diz isto, está-me a tirar o que me salva. O que nos salva quando nós estamos internados com o nosso filho no hospital, o que me salva da angústia, o que me salva do medo, é precisamente o contrário disso. É pôr uma pista Hot Wheels em cima da cama do hospital, a tirar um carrinho e ver o carrinho a descer. No momento em que o carrinho está a descer e eu vejo o meu filho a sorrir, eu estou a salvar-me. Eu estou naquele momento, eu estou a ver aquele carrinho, eu estou a ver o meu filho a sorrir. Depois faço um teatro de fantoche nos cuidados intensivos. O que me salva é estar naquela personagem que eu estou a inventar, ver o sorriso dele, ver no mínimo uma reaçãozinha dele. Isso é o que me salva. Quando alguém me diz vai correr tudo bem, o que ele me está a obrigar a fazer é a sair deste momento que me salva e a pensar no depois. O que nos causa angústia quando estamos internados não é estar no hospital. O hospital é um lugar como os outros.
O que nos causa angústia e medo é não saber como é que vamos sair dali. É isso que causa angústia no hospital. É isso que me causa angústia quando eu tenho de ir ao médico. Eu não sei o que é que vai acontecer. Não é o estar lá, não é o médico, não é o espaço, não é nada disso. É como é que eu vou sair dali. Quando alguém me diz vai correr tudo bem, obriga-me ao processo inverso, ao que eu não preciso. Eu não preciso de olhar para o final, eu tenho de estar aqui, neste segundo. Essas frases aparentemente empáticas magoam-nos profundamente. Essa mãe dizia-me algumas, eu tive uma mãe que foi agora numa apresentação que perdeu a filha no hospital, e ele dizia, Pedro, tem de fazer uma lista de frases e espalhar por aí pelos hospitais. Ela disse-me ali algumas frases, esta é a principal, mas há outras que nós dizemos, por exemplo, ela dizia-me como é que era, Deus dá as grandes guerras aos grandes guerreiros, que nós ouvimos isso muitas vezes também. Pronto, ela dizia, isso é um absurdo, a minha filha não é uma guerreira, não é suposto ela estar em guerra. E nós ouvimos estas frases, e mesmo cá fora nós dizemos estas frases, não é? Nós dizemos aquelas, anima-te, não é? Anima-te. Depois dizemos outra que é do género, que é calma. Isto é uma coisa científica que eu vou dizer-vos agora, é a primeira vez que eu vou falar de ciência agora. Na história da humanidade, nunca aconteceu alguém ouvir a palavra anima-te e de facto ficar animado, e nunca aconteceu alguém ouvir a palavra calma e tenha de facto acalmado. Nunca aconteceu. É do género, nós ao dizermos isto, até parece que estamos à espera que a outra pessoa, que está nervosa, né, neste caso, que diga, sim senhor, ainda bem que me disseste, nunca pensei, era mesmo isso. Eu estava aqui à procura do que é que eu precisava, tinhas de me acalmar, obrigado. Não, nunca aconteceu, nunca vai acontecer, mas nós temos esta construção, nós construímos a empatia assim, achamos que isto é que é empatia. Eu ainda há pouco falava com um amigo, também escritor, e ele dizia-me, Pedro, eu estive meses internado com um problema oncológico, meses, e recebi centenas de visitas, centenas. Odiei todas. Iam todas com aquele palito, tu és forte, tu vais conseguir, alguma vez a doença te vai derrotar, nem penses, já passaste tanta coisa, nem penses. Odiei aquilo tudo. Só gostei de uma visita. Um amigo chegou em silêncio, não disse nada, eu estava deitado na cama do hospital, sentou-se ao meu lado, pôs a mão dele ao lado da minha, nem pôs por cima, pôs ao lado. E esteve ali para mim 1 hora. Se eu quisesse falar, falava, se eu quisesse dar a mão, dava, se eu quisesse dar um abraço, dava. E esteve ali para mim. Ao fim daquela hora, levantou-se e quando já estava a chegar à porta, virou-se para trás e disse a única frase que eu precisava de ouvir. Aguenta-te! E foi-se embora. Aguenta-te. Quando nós estamos ali a viver aquilo, nós temos de aguentar. Não há nada que me possam dizer, nenhuma frase que me possam dizer que me vá ajudar mais do que isto. É só estar lá. Depois as pessoas dizem, Pedro, o que é que eu hei de dizer? Eu vejo a minha mãe a sofrer, eu vejo o meu amigo a sofrer, o que é que eu faço? Não tens de dizer nada, tens de estar lá. Isto, para quem está do lado de cá, é o suficiente. É estar lá, é dizer aguenta-te, amo-te, não precisam de dar receitas, não há receitas, não há nada ali que me vá salvar do que me está a magoar. E muitas vezes nós pensamos que o contrário de rir é chorar, não é? Toda a gente acha que isso, não? O contrário de rir é chorar. Certo? Alguém que acha que não? Ninguém, pronto. Mas não é, o contrário de rir é não rir. Não é chorar. Porquê? Porque o riso e o choro, nós achamos que eles estão nos antípodas. Um está nos antípodas do outro. O riso está aqui e o choro está aqui. Não, eles são irmãos gêmeos, eles nascem do mesmo sítio. É por isso que eu choro a rir. Porquê é que eu choro a rir? Porque aquilo vem do mesmo, é muito profundo, ambas são profundas. Um riso profundo e um choro profundo são altamente transformadores e foi o que nos transformou ali. Nós andávamos, não sei se vocês imaginam isto, não é? Nós tínhamos 2 folhas A4 que andavam connosco e nós punhamos à porta dos quartos onde o Benjamin estava, que ele sempre que ia ao bloco, e foi algumas vezes ao bloco. Depois ia para os cuidados intensivos alguns dias, depois voltava para o quarto e ia para outro quarto. Nós andávamos com aquelas 2 folhas A4. Uma das folhas tinha um sinal de stop palhaços, que ele tinha fobia aos palhaços, então sempre que ouvia os palhaços ao longe, pai, venham os palhaços, lá ia eu a correr, impedir que os palhaços viessem, que eles vinham à terça-feira de manhã. Então nós pusemos lá stop palhaços e em baixo pusemos, senhores palhaços, adoramos o vosso trabalho, os miúdos adoram, mas há aqui uma pessoa, uma criança, que tem medo, portanto, se puderem não se aproximar. E numa altura em que se fala muito da capacidade de rirmos nós próprios, com este julgamento da Joana Marques, o poder de encaixe, aquelas coisas, os limites do humor, eles podiam levar aquilo a mal. Nós estamos a pedir para eles não fazerem o trabalho deles, basicamente. Não é? Mas eles puseram lá uma resposta, no dia seguinte já tínhamos lá um post-it de resposta, e que dizia só isto. Tem toda a razão. Os palhaços não têm piada nenhuma. Portanto, eles próprios entraram na onda e nunca incomodaram de maneira nenhuma. Depois tínhamos outra folha A4, que era aquele sinal, aquele ponto de exclamação também do trânsito, que vinha do facto do Benjamin, sempre que batiam à porta, ele entrava em pânico, ficava angustiado, porque normalmente era uma coisa que ele não gostava, não é? Era um médico que vinha com má cara, e ele percebia logo que
as notícias não eram boas, era um enfermeiro que vinha recolher sangue ou levá-lo para um exame. Portanto, eram coisas que ele sabia que normalmente não eram boas. Então desenvolveu ali uma espécie de medo muito profundo, sempre que batiam à porta, e como sabem, no quarto do hospital estão sempre a bater à porta. Às tantas nós pensamos, como é que vamos dar a volta a isto? Como é que este momento em que batem à porta pode transformar-se em qualquer coisa que não lhe causa angústia? E pusemos lá esse ponto de exclamação e em baixo pusemos só isto. Atenção, quem entrar neste quarto tem de cantar e dançar a música Acordei Gostosa, Acordei Gostosa. Foi mais ridículo que nós nos lembramos para cantar no hospital. A partir daquele momento, sempre que batiam à porta, ele já não ficava em pânico, ele só dizia, vamos ver como é que este se safa. E houve ali momentos épicos, não sei se tem alguém que tenha entrado no quarto, pessoas inusitadíssimas que fizeram danças incríveis, que eu gostava de ter filmado, porque de facto foi surpreendente, e ele adorava o momento em que batiam à porta. O que é que mudou ali? A percepção só, porque ele continua a ter de fazer as mesmas coisas, ele continua a ter os mesmos exames, continua a ter de fazer as mesmas coisas. Mudou a percepção. E muitas vezes o que nos pode salvar da angústia, do medo, eu diria que o contrário de medo e de angústia é isto, é piada, é forrobodó, é galhofa. Isto é o contrário de medo. Não sei se vocês reparam nos filmes dos super-heróis, quando eles estão quase a morrer, aqueles Bruce Willis a salvar o aeroporto, não sei o quê, quando ele está quase a morrer, quando parece que ele já não tem solução, o que é que ele faz? Faz piadas. Ele conta piadas sobre si, sobre o outro, porque a piada tira-nos do medo. Enquanto eu faço uma piada, eu não tenho medo, ninguém tem medo no meio da galhofa. Ninguém. Depois pode ter logo a seguir. Mas naqueles segundos em que eu estou a fazer a piada, eu não tenho medo de nada. Eu sou indestrutível. E quando nós estamos ali, são estes pequenos segundos que nos salvam. São os pequenos segundos de sobrevivência. Nós vamos sobrevivendo, e aos pouquinhos, às tantas, o dia já passou. E depois vem outro dia. E estamos nisto. Nós fazíamos turnos de choro ali. E a minha mulher chorar, ficava eu a animar. Depois trocávamos. E aí eu chorar e vinha ela fazer rir o nosso filho. E há aqui um momento, eu não sei se estão aqui, devem estar certamente pessoas da área, aquele momento em que nós levamos um filho ao bloco, no nosso caso, demorava muito. Uma cirurgia foi 13 horas, outra demorava sempre ali algumas horas. Aquele momento em que colocam a máscara e aqueles segundos em que ele fecha os olhos, aquilo ali, e é importante todos os que trabalham ali saberem disto, aquele momento para mim, como pai, é um momento de despedida. É um momento de despedida. Eu não sei quando é que volto a ver o meu filho com os olhos abertos. No limite, eu não sei se volto a ver o meu filho com os olhos abertos. Portanto, aquele momento tem de ser respeitado como um momento de despedida. Eu estou a despedir-me do meu filho. Pode ser a última despedida. Eu sei que para quem está a trabalhar, é uma cirurgia que vai acontecer. É mais uma pessoa que vai para o bloco. Mas eu estou a despedir-me do meu filho. Aquele momento em que o meu filho vai fechar os olhos e em que eu tenho de o fazer rir para ele ter a última memória que eu quero acreditar que seja boa, de uma piada, de qualquer coisa que o faça rir, é uma despedida. E aquele momento tem de ser tratado muito, muito, muito delicadamente. E eu ando a espalhar isso porque, de facto, foi um momento em que eu senti que não houve desumanidade, mas houve ali alguma falta de delicadeza neste sentido. Eu sei que cada segundo é decisivo no bloco, cada segundo é decisivo. A anestesia tem um tempo definido, eu sei isso tudo, mas é possível ser humano no meio daquele caos que muitas vezes é um bloco. É possível ser humano. O meu filho mudou-me também aqui um bocadinho, e não sei se vocês têm essa filosofia, mas virou-me a minha filosofia de vida ao contrário. Porque nós vivemos num tempo, é a religião da empatia, é a religião do foco. É outra religião, não sei se já repararam. A religião do foco é foca-te, pá! Foca! Estás a sair do foco! Nós achamos que o foco é a nossa salvação. Não é? O foco, pá, se eu estiver focado, sou um profissional maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Eu nunca vi, não sei se vocês já viram em algum epitáfio, aqui jaz alguém extremamente focado. Pá, nunca vi. Nunca vi ninguém a fazer os elogios fúnebres, a dizer, pá, o Zé Carlos, pá, ele era muito focado, pá. Eu gostava dele porque era muito focado. Pá, nunca vi. Nós nunca vamos ser lembrados por sermos mais ou menos focados. O que vai ficar não é isso. Mas nós andamos nesta religião do foco. E esta religião do foco faz com que nós esqueçamos, até em termos profissionais, às vezes penso, em termos profissionais estar focado é a melhor coisa do mundo. A malta que mudou alguma coisa, no limite, foi a malta que se desfocou por segundos. O outro estava a dormir debaixo da árvore e caiu uma maçã em cima. Não há nada mais desfocado que dormir, acho eu. Ele estava a dormir e caiu uma maçã em cima. O inventor do velcro, por exemplo, ia com o cão na rua a passear, lembrou-se do velcro, que naquela altura foi decisivo e ainda usamos muito.
Mais, quando vêm entrevistas a cientistas, a malta que inventou coisas, a artistas, epá, como é que teve aquela ideia? Que é uma ideia brilhante, aquilo é uma ideia incrível. Como é que teve aquela ideia? O que é que eles respondem? Epá, estava no chuveiro, estava a passear o cão, estava a ver o mar. Eles nunca dizem que estava extremamente focado e surgiu uma ideia. Não. O Agostinho da Silva, o filósofo, tem uma frase maravilhosa, tem muitas, mas uma maravilhosa sobre isto, que é: há coisas que nós só conseguimos ver distraídos. Eu tenho de me distrair às vezes, eu tenho de olhar à volta, eu tenho de perceber o que é que está aqui, muito mais do que andar no túnel, do que andar no foco. E isso é o que nos salva muitas vezes. Eu não conheço profundamente nenhuma das pessoas que está aqui, mas eu acredito que todas as pessoas que estão aqui já se queixaram várias vezes, nem é uma, várias vezes da rotina. Pá, que chatice, a minha vida é uma desgraça, pá, tenho que fazer isto, depois tenho que fazer aquilo, depois tenho que fazer aquilo. É terrível, a minha rotina é uma coisa terrível, desgastante, terrível. Quando eu estava internado com o meu filho, aquilo era um sonho de vida. O meu sonho de vida era a rotina. Tragam-me a rotina, tragam-me o previsível, tragam-me o banal, tragam-me levar o meu filho à escola, tragam-me e tomar um pequeno almoço, tragam-me as coisas banais. E nós não aproveitamos as coisas banais porque estamos dentro do foco. O foco é a melhor coisa do mundo para nós. Nós vamos levar o nosso filho à escola ou vamos com ele na rua. Eu não sei quando é que volto a ter o meu filho ali no banco de trás para mim, não sei. Ele está ali para mim 20 minutos, meia hora, quando eu vou levá-lo à escola. Eu não sei quando é que ele volta a estar ali. E nem estou a falar de coisas terríveis. Estou a falar de, no dia seguinte, ele dizer: ó pai, se calhar agora vou com os pais do Zé. E já não vai comigo, eu já não tenho ali 20 minutos comigo. Eu tinha ali 20 minutos em que podia conhecê-lo, em que podia aproveitá-lo, em que podia sentir os medos dele. E o que é que eu estou a fazer? Estou dentro do foco. Se eu estou no trânsito, eu estou ali já a mandar mensagens, a agendar reuniões, a atrasar coisas. Porquê? Porque já estou no foco. Eu estou com ele ali, mas já estou aqui. Eu não estou com ele, eu estou aqui. E nós andamos aqui nisto, neste tubo, e não saímos disto. E um dia, foi o pior dia das nossas vidas, foi quando nós soubemos que o Benjamin estava em estado grave e que o transplante era urgente. Ele foi para o primeiro lugar da lista de transplantes e foi quando nós tornamos a situação pública que precisávamos de alguém, porque nós não éramos compatíveis. Portanto, foi o dia mais difícil das nossas vidas e nesse dia ele teve das 8 da manhã às 8 da noite, 12 horas, em jejum, em exames sucessivos que exigiam jejum, e naquelas 12 horas nós também não bebemos nem comemos, porque estávamos com ele. E ele ficou altamente desgastado, ele já estava bastante fragilizado, com o fígado muito inchado, portanto já estava com a barriga muito grande, tudo, com dificuldades de locomoção até. E no final desse dia, ele altamente fragilizado disse a frase que para mim mudou completamente a minha filosofia, mudou ali tudo, que foi só isto: ó pai, será que amanhã eu vou poder ter um dia cheio de nada? Só isto, um dia cheio de nada. Que era um dia em que não tivesse exames para fazer, em que não fossem lá incomodá-lo muito ao quarto. E no dia seguinte, de facto, ele teve um dia cheio de nada, ou quase cheio de nada. E sempre que vinha um médico, um enfermeiro, um assistente, ele só dizia: hoje estou a ter um dia cheio de nada. E estava feliz. Porquê? Porque não aconteceu nada. Nós aqui fora, e eu também era assim, nós aqui fora chegamos ao final do dia e dizemos: epá, hoje foi um dia fantástico. Porquê? Até usamos a expressão: foi um dia em cheio. Que é um dia cheio de tudo. Nós dizemos que foi um dia bom, ou muito bom, quando aconteceu muita coisa. Nós chegamos lá e dizemos: epá, fiz isto, depois fiz aquilo, depois fiz aquilo. Aconteceu muita coisa. O que ele disse foi o contrário. O grande dia é o dia em que não acontece nada. E a minha filosofia, eu agora antes de entrar aqui, vejo o telemóvel, antes dos eventos, vou ver o telemóvel, nada, perfeito. Estou a ter um dia incrível. Isto podia correr mal, você tirava um tomate, expulsava-me daqui, pá, ficava triste, que eu gosto que as coisas corram bem. Mas chegava ao carro, via o telemóvel, nada, perfeito, estou a ter um dia incrível. Isto é o que me salva. E eu agora tenho outra, aqui fora tenho outra filosofia, é esta a filosofia, mas tenho outros exemplos. Ele agora, como já não está no hospital, felizmente, ao domingo à noite, só pergunta assim: ó pai, esta semana tem alguma consulta? Eu não. Então vai ser uma grande semana. Basta não ter consulta para ser uma grande semana. Eu tenho esse alarme, é uma espécie de alarme que eu tenho. Quando estou no trânsito e começo ali a ficar ansioso, começo a levar-me muito a sério, a sofrer de adultice. Nós sofremos de adultice às vezes, levamos muito a sério, somos demasiado adultos. E então eu estou quase a queixar-me da minha vida, e o que é que eu faço? Vou ver o telemóvel, ver as nossas fotografias no hospital e penso: que trânsito lindo, adoro este trânsito, que buzina fantástica. Eu adoro estar ali no meio do trânsito, adoro, é maravilhoso estar no meio do trânsito, quando eu olho para o que tenho ali. Portanto, por isso é que se chama Hospital de Alfaces, porque nós às vezes não olhamos para as alfaces, por isso é que não olhamos porque a alface é comum, está sempre ali, e eu percebi naqueles 6 meses no hospital, com o meu pai e depois com o meu filho, que eu não olhava devidamente para as alfaces, para o que estava ali sempre comigo, e andava à procura das árvores frondosas, das coisas incríveis, e estava ali tudo o que era mais importante. Muito obrigado a todos. E cuidem muito bem. Muito obrigado. Pedro,
Muito obrigado por esta experiência. Todos nós que temos filhos temos o drama das doenças, o drama de poderem falecer, mas um transplante significa um sofrimento muito prolongado, com muitas operações, muitos ânimos e muitos desânimos. O Pedro trouxe-nos isso. E é muito importante toda a sua experiência, a visão de uma pessoa sentimental, de uma pessoa que não é fria, de uma pessoa que sabe exprimir os seus sentimentos para que todos nós possamos aprender na forma como lidar com o sofrimento dos outros e também com a nossa incapacidade de curar. Um grande abraço. Obrigado. A presença é bom. Muito obrigado. Agradecemos este momento e voltamos a enaltecer o papel e desempenho do Fundo de Solidariedade da Ordem dos Médicos, que muito honra a sua história. E obrigada por, neste momento, recordar em nós a solenidade dos pequenos, importantes momentos e que a solidariedade nos torna profundamente fraternos. Vamos agora fazer um intervalo para coffee break de 10 minutos. Nestes momentos de descontração e convívio, relembramos que podem apreciar as obras de arte que estão aqui patentes e irem ao encontro do livro mencionado. Até já.